Olá, meus amigos, aqui Ana Lotus, no canal Onda de Luz, o seu canal de espiritualidade em língua portuguesa no YouTube, gravado diretamente de Londres, Inglaterra, United Kingdom. Gente, eu hoje resolvi fazer outro vídeo sobre o tema principal que tem ocupado o nosso canal de 2 meses para cá, por conta das questões todas que o Brasil está atravessando. O nosso canal é basicamente 95% do nosso público é brasileiro, então é inevitável se falar da questão da situação tão obscura que está passando o Brasil. Bom, ontem ou anteontem aconteceu o caso da menina de 10 anos, que foi uma coisa assim, absolutamente chocante em relação o envolvimento da religiosidade na história, né? Da questão da espiritualidade, mas principalmente religião, não é? E essa mistura que está acontecendo aí no Brasil entre política e religião, não propriamente sobre espiritualidade, mas sobre religião, é alguma coisa de extremamente nefasto. Porque da mesma maneira que existe a boa política e a má política, porque existe o que é corrupto não é a política, mas é sim o sistema onde ela acontece. A política nada mais é do que uma forma de organização social, de representação social e de administração social. Então, tudo vai depender do sistema aonde essa política é feita. E um sistema aonde é baseado a ignorância, a escuridão, a falta de clareza, a corrupção, não é? Em consequência, porque a escuridão ela só acontece para dar espaço para os bandidos, não é? Porque normalmente ladrão ataca as casas à noite, porque de noite todos os gatos são pardos. Então, quanto mais escuridão, quanto mais as pessoas estiverem com as suas mentes obscurecidas, embrutecidas, já por um lado, pela própria situação econômica que se vive, a falta de oportunidades de emprego, de condições de vida, de moradia, de alimentação, que é muito importante. A alimentação é absolutamente tudo. Já dizia Hipócrates, né? Hipócrates, que a comida é remédio, o remédio é comida. Ora, uma população desnutrida, a sua capacidade mental é diminuída, a sua glândula pineal fica obscurecida, a pessoa fica com muito menos capacidade de racionalizar, de tomar consciência, a sensibilidade fica embotada, porque uma situação de miséria, onde você passa fome, não dá realmente a cabeça, é só você ficar algumas horas sem comer, que você já sente logo aquela zoeira, aquela tonteira. Você imagina você durante toda a sua vida se alimentando pessimamente. Porque uma das coisas que fazem parte do sistema é justamente esses dois polos, a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. Ou seja, desde que você nasce, você já é alimentado para você ficar doente, e ali, quando você fica doente, você vai fornecer, alimentar a indústria farmacêutica. Depois da indústria farmacêutica, você vai parar para o hospital, você morre e ainda continua alimentando o sistema mesmo depois de morto. Porque hoje em dia você morrer sai muito caro. Então, assim, isso tudo faz parte do quê? Faz parte de um sistema. Então, na verdade, as pessoas culpam muito, colocam muito, eu me abstenho de política. A política é uma coisa corrupta e podre. Na verdade, não é isso que elas estão falando. Elas estão falando que o sistema é podre.
não é? Bom, no caso da menina, do que aconteceu, é uma coisa assim, um efeito, vamos dizer assim, bomba, não é? De uma coisa que já existe aos milhares e que já vem dessa religiosidade embotada, não é? E que faz parte desse sistema. Então, além do sistema se utilizar da indústria alimentícia para, fora as relações de trabalho, eu não vou nem entrar na parte econômica, mas além da questão da alimentação para adoecer e embotar a mente de todos, tanto que quando eu me lembro, quando o Leonel Brizola ganhou no Rio de Janeiro, a primeira coisa que ele fez foram os brizolões, onde as crianças comiam na escola, então se garantia uma alimentação melhor, porque a alimentação está ligada à capacidade mental, ao discernimento, ao próprio desenvolvimento da inteligência, não é? Então, o que acontece? Essa é todo um painel, é todo um conjunto de coisas que é feita para justamente embotar as pessoas. Então, as pessoas emburrecidas, embotadas, são uma massa fácil de ser manipulada. É a escuridão. Então, se cria essa escuridão, se cria essa confusão, utilizando não só a alimentação, como os remédios, que têm quilos de efeitos colaterais, quilos de agrotóxico na comida, não é? E as pessoas, ainda para completar, têm uma televisão que também embota e criam sonhos impossíveis de serem realizados, como as novelas, por exemplo, e vem aí o final, a religião, que é uma religião onde o que ela faz mais ainda é embotar cada vez mais. E nesse bojo, as atrocidades que são cometidas nessa ideologia louca, não é? Porque é a ideologia da loucura. Então, nessa ideologia da loucura, as pessoas acabam perdendo as referências. E quando você não tem referência, ou quando você tem referências díspares, não é? Então, por um lado, você fala de Deus, e por um outro lado, o tio tira proveito da sobrinha, criança ainda, então essa disparidade daquilo que se fala e aquilo que se faz gera a confusão mental que vai complementar. A questão espiritual é onde normalmente as pessoas, quando se sentem perdidas, quando se sentem sozinhas, quando se sentem no meio de um deserto, quando há as falências, não é? Tanto afetivas, familiares, econômicas, de realização pessoal, acontecem quando a pessoa se sente, poxa, eu perdi tudo, nada dá certo. Aonde que a pessoa vai se agarrar? Na religião. Então, quando ela se agarra numa religião que é parte da espiritualidade, porque, na verdade, a espiritualidade não é religião, a espiritualidade é muito mais do que isso. A espiritualidade é a conscientização, é justamente o oposto de muitas das religiões. São poucas as religiões que levam a gente a um congraçamento com a natureza, a uma volta às origens, que nos levam a um autoconhecimento, não é? Isso é uma coisa muito raro, infelizmente, de se encontrar hoje em dia. Porque o que está acontecendo no Brasil, que está sendo assim a ponta de lança desse sistema manipulativo, hediondo, que eu posso dizer, o Brasil está sendo assim um lugar mesmo onde resolveram, talvez pela fragilidade do povo,
talvez esse ascendente peixe brasileiro, que faz as pessoas mais sensíveis, mais crédulas, até mais suscetíveis a determinadas energias, tanto positivas quanto negativas. E o que está acontecendo é que essa energia negativa encontrou no Brasil o celeiro, o palco perfeito para poder transformar e apresentar até ao mundo, não é, o fruto dessa sociedade louca, destrutiva, exploradora, porque isso nem mais capitalismo é. Isso já virou uma carnificina. Então, a história da menina é uma história onde a gente vai encontrar um exemplo chocante, não é? Desse braço do sistema agindo a nível espiritual. Quer dizer, até onde a pessoa vai buscar auxílio além da vida cotidiana, que é a espiritualidade, não é? Ela é utilizada para exploração, manipulação e aceitação de uma ideologia totalmente louca. Então, o que acontece? A pessoa vai perdendo as referências, a pessoa vai perdendo a noção do que é certo e do que é errado. E só uma pessoa absolutamente perdida pode ser tão profundamente manipulada. Então, é essa a grande questão. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui para poder fazer aqui esse nosso vídeo e encontrei duas frases muito bonitas. Uma do Papa Francisco, que diz que política é a forma mais perfeita de caridade, porque é através da política que se define a distribuição das riquezas, da comida, não é? Da moradia, e do Frei Beto, né? Do querido Frei Beto, que fala que todos os grandes mestres espirituais foram políticos. Então, Buda, quando sai do seu castelo e atravessa as muralhas e assiste a miséria em que vivia o povo, é a hora que ele realmente toma a decisão de seguir um caminho de iluminação e que levasse as pessoas a uma consciência maior, não é? Assim como Jesus também, não é? O que Jesus fez, o que ele falava, o que ele pregava, era justamente derrubar os poderosos e saciar os famintos. Então, assim, na verdade, Jesus era um cara progressista, não é? Porque ele foi contra o sistema da época. Então, assim, quando a gente vê esses exemplos clássicos, não é, da humanidade, da história da humanidade, nós vemos cada vez mais de que a política, ela é criada, ela existe, não como a coisa em si, mas sim para organizar, não é, distribuir e atender os desígnios de uma sociedade, não é? Então, o que está errado, o que está absolutamente errado é o sistema aonde essa política acontece. Então, eu acho que cada vez mais, à medida que a gente está fazendo esses vídeos aqui, fica cada vez mais claro de que falar de política num site de espiritualidade é uma coisa totalmente compatível, porque se falamos de consciência, falamos de luz. Se falamos de luz, falamos de amor. E amor é a palavra representativa da energia maior, que é Deus. Então, Deus é luz, Deus é entendimento e Deus é a reprodução da natureza, não é? E isso a gente só pode fazer através do amor. Tudo que não é amor é escuridão, é thanatos, é morte, é destruição, não é? Então, eu acho que, por causa disso, surgiu aqui no nosso canal o grupo O Dia do Grito, que é um grito de amor, um grito de luz, um grito de socorro, um grito de alerta, um grito de
esclarecimento. Então, eu espero que vocês todos nos acompanhem e continuem assistindo as nossas lives, os nossos vídeos. Vamos organizar muito em breve uma mesa redonda com esse mesmo tema. Eu estou insistindo nesse tema para desmistificar, para criar uma organização circular onde todos deem a mão, sem preconceito, sem racismo, sem disse-me-disse. Todos estamos unidos nessa, a política e a espiritualidade, para procurar chegar nessa onda de luz e fazer ela crescer cada vez mais, tá bom? Então, se você gostou, dê o seu like, subscreva esse canal, divulgue esse vídeo e aperte o sininho para não perder nunca as nossas postagens. Um beijinho no coração e vejo vocês no próximo vídeo.